Meus irmãos, mais uma vez desejo saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria estarmos juntos para adorar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, nesse dia que o Senhor preparou para o louvor da sua glória. Dia chuvoso, desafiador, mas que bom que nada disso foi suficiente para impedir você de subir à casa do Senhor para adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões, que o Senhor Deus também os abençoe, assim como está nos abençoando aqui neste lugar. O pessoal de casa está reclamando que não deu para ouvir o coral, nós estamos numa migração do som, mas aí serve para você vir para a igreja em vez de ficar em casa, para você ouvir o coral aqui, amém? Vamos abrir as Escrituras, na carta escrita aos Hebreus, nós vamos ler no capítulo 13, do verso 7 até o verso de número 14, nós estamos em uma série de exposições na carta aos Hebreus. Se você desejar, pode acompanhar as ministrações anteriores nas plataformas digitais da nossa igreja. Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao verso 14. Se você puder, eu lhe convido a se pôr em pé em reverência à palavra do Senhor. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, os nossos corações estão rejubilando de gratidão diante do Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já tem nos permitido viver até aqui. Nós temos com alegria louvado o seu nome, temos com confiança elevado nossas vozes em oração ao Senhor, temos lido diversas porções da sua palavra, e cremos com todas as forças de nosso coração que o Senhor está aqui no meio de nós. Nós cremos que tu falas através da tua palavra. E é por isso que nesta noite te suplicamos. Traz consolo ao nosso coração. Traz refrigério à nossa alma. Traz alívio aos nossos sofrimentos. Edifica-nos. Se for necessário, corrija-nos, exorte-nos. Mas não permita, Senhor, que venhamos a deixar este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. Se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, nesta noite, por tua soberana vontade, liberta pecadores do domínio da morte, para o louvor do teu santo nome. Querido Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos ao encontro do crucificado. Estamos nos momentos finais
da carta escrita aos Hebreus. Vimos no introito deste 13º capítulo uma abordagem objetiva em que a fé constituída mediante a obra de Cristo precisa reverberar em nossas vidas de forma tangível, nos habilitando a vivermos de forma piedosa e de uma maneira que o nome de Deus seja engrandecido através dos nossos atos. Vimos como esta fé precisa ser externada das portas para fora de nossas casas, mas também precisa ser vivida no ambiente doméstico do nosso lar. Vimos como Deus tem em alta consideração o matrimônio e, mediante a sua obra, dispensa a este o seu favor e a sua graça, a fim de que possamos constituir lares em que o nome do Senhor seja exaltado. Na porção que acabamos de ler do 13º capítulo, antevendo as palavras que encerrarão esta carta, o autor de Hebreus agora continua nos chamando a pensar sobre a fé, mas desta vez como quem deseja fechar o seu pensamento e encerrar o seu raciocínio de maneira contundente e intencional. Ele nos chama a olhar em direção à cena que de fato define a nossa fé, que fundamenta esta igreja e que alicerça toda a nossa jornada e todo o caminho que percorremos até aqui. Ele nos convida a olhar para o cenário que transformou as nossas vidas e transformou a vida de centenas e milhares de pessoas ao redor de todo o globo terra em todos os tempos da história conhecida pelos homens. Ele nos convida a se debruçar sobre essas palavras motivacionais e instigantes a fim de compreendermos que em Cristo e na obra de Cristo está a razão de sermos o que somos, de crermos no que cremos e de vivermos da maneira que vivemos. Ele nos convida a sair das muralhas de nosso próprio pensamento, do redoma de nossa própria ideia e ir em direção para além dos portões de Jerusalém, para além das muralhas que a guarneciam, para um monte chamado Gólgota, para um lugar conhecido como a Caveira, a fim de enxergarmos a manifestação indiscutível do verdadeiro amor que já provamos em nossa existência nesse mundo, o amor do nosso Deus. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 13, e eu quero percorrer com você esse texto nessa noite, a fim de juntos deixarmos o nosso conforto e seguirmos ao encontro do crucificado. A primeira verdade que o texto sagrado me traz está justamente no verso 7. E o que é que nos diz o verso 7? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. O autor de Hebreus está chamando aquela igreja a refletir sobre um momento em que ela vivenciava, um momento de transição, um momento de transformação. É importante relembrarmos o contexto em que essas palavras foram escritas. A igreja em Jerusalém sofria uma severa pressão por parte das autoridades do templo, pelos judeus que hostilizavam os cristãos e pressionavam os cristãos a abandonarem a sua fé e a regressarem às práticas de sua antiga religião interna, reclusa dentro do templo. Os cristãos, além de terem de conviver com as pressões do próprio Império Romano, tinham de lidar com a rivalidade constante dos judeus, que os marginalizavam de todas as formas possíveis. Nesta primitiva igreja, os primeiros líderes estavam passando, alguns já haviam morrido no contexto em que essa carta fora escrita, e uma nova liderança está surgindo na igreja de Jerusalém, e isso gerava no coração daqueles cristãos algum tipo de receio e de animosidade. Mas de forma direta e objetiva, ele exorta aquela igreja a se lembrar dos seus guias e ter isso em alta consideração, não se esquecendo daquilo que aprenderam e ouviram na exposição da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que quer que consideremos atentamente o fim de sua vida, o propósito de sua vida, a finalidade de sua vida, e imitemos a maneira como eles nos ensinaram a olhar para Cristo. Quando experimentamos esses momentos de transição e de transformação, e acredito que vivemos isso na igreja de nossa época, em que grandes vultos da pregação do Evangelho estão sendo chamados às moradas celestiais, e cada vez se torna mais escasso o número de homens tementes e piedosos comprometidos na pregação do Evangelho e na proclamação da verdade de Deus, o nosso coração pode ser assaltado por um saudosismo.
e nos lembrarmos dos tempos de outrora, em que éramos encharcados de momentos graciosos com o Senhor, e podíamos ouvir ministros pregando a palavra com autoridade, e perceber que isso está se tornando cada vez mais escasso. Mas o saudosismo não vai resolver o nosso problema. Podemos ser tentados a seguir o caminho das inovações e a ser dominados por um inovacionismo, a fim de transformarmos tudo, mudarmos tudo e adequarmos tudo para melhor dialogar com a realidade contemporânea nos nossos dias. Mas isso também não vai resolver o nosso problema. Se não devemos seguir pelo caminho do inovacionismo e tampouco nos prender nas âncoras do saudosismo, então o que é que Deus deseja que nós façamos? É exatamente isso que acontece na igreja de Jerusalém. Uma igreja que está vendo seus líderes indo embora, sendo chamados à eternidade, e que olha para trás e em alguma medida se sente tentada a viver uma nostálgica lembrança do passado que não revolta. Ou quem sabe, olhar para um futuro e buscar inovações a todo custo e a todo preço, para que cresçamos, avancemos e cheguemos até onde não conseguimos chegar ainda. Mas nada disso é o que Deus orienta a igreja de Jerusalém a fazer. E absolutamente nada disso o Espírito Santo nos chama a fazer. E então o que é que Deus deseja que nós façamos? Deus quer que nós nos lembremos desses guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Não é neles que nós depositamos a nossa fé, mas naquilo que eles proclamaram. Não é neles que nós confiamos plenamente, mas naquele a quem eles nos apresentaram. Não é nesses homens que nós depositamos a nossa esperança, mas é no Cristo glorioso que eles nos apresentaram por meio da proclamação do Evangelho. O autor de Hebreus então nos exorta, quando estivermos diante de tempos que começam a sofrer mudanças, a não nos esquecermos dos exemplos de fidelidade ao crucificado. Sim, daqueles que com autoridade podiam repetir as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, em que Paulo disse: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Sim, daqueles que podem viver em sua vida o que está escrito na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, o verso 10. E o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, o verso 10, ele diz: tu, porém, segue de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Timóteo está assumindo a igreja de Éfeso. É um jovem pastor com um coração cheio de temores. E quais são os conselhos de Paulo para ele? Se mantenha naquilo que você aprendeu. O que é que Paulo diz à igreja dos Coríntios? Imitem a minha fé como eu tenho procurado imitar a própria pessoa de Cristo. Então o que é que Deus deseja que nós façamos em um mundo que passa por violentas transformações e em uma igreja que vem sofrendo todo tipo de avalanche possível? Deus não deseja que nos apeguemos às âncoras do saudosismo. Deus também não deseja que busquemos as inovações baratas. Deus deseja que nós nos mantenhamos alicerçados e firmados na palavra que nos foi pregada e naquilo que nós aprendemos de Cristo, e naquilo que recebemos de Cristo, e naquilo que nos foi revelado mediante a obra de Cristo. E é por isso que no verso número 8 ele diz: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. E nós estamos diante do versículo que certamente fundamenta, é como se fosse a coluna dorsal, o fio que liga o 1º e o 13º capítulo de Hebreus. Se você se lembra do início dessa jornada, você se recorda que o autor de Hebreus começa nos falando sobre Cristo. E lá no capítulo 1, no verso 12 de Hebreus, ele disse: tu, porém, se referindo a Cristo, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, isso está em plena concordância quando ele diz: Jesus Cristo é o mesmo. Ele também nos falou no capítulo 1 de Hebreus, no verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, ele ratifica o que diz aqui no capítulo 13, que Cristo tem nos falado no passado através dos profetas. E no capítulo 1, verso 8, ele diz acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ou seja, ele está dizendo que de fato Jesus dura para todo sempre.
Então, quando ele diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, ele está apresentando a razão pela qual a igreja simplesmente não devia temer os ventos de transformação que sopravam naqueles dias. Se os cristãos de Jerusalém não precisavam titubear diante das pressões que vinham do templo, diante da hostilidade que vinha do governo, a igreja do nosso tempo também não precisa temer. Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, ainda que governos sejam iníquos, ainda que a justiça seja torcida, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E ele não muda. E é por isso que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto. E que fundamento é esse que foi posto e sob ele a igreja foi erguida? Esse fundamento se chama Jesus Cristo. Essa igreja não é erguida em cima de teólogos, essa igreja não é construída em cima de personalidades, essa igreja não está sendo erguida em nome de pessoas humanas. Essa igreja foi plantada por Cristo, está alicerçada em Cristo, é sustentada por Cristo e se encontrará com Cristo. E é por isso que a gente não tem que ter medo. Mas ele diz: lembre-se, lembre dos guias que ensinaram a você a palavra de Deus. Mas o sentido do texto, na língua grega, não é de você fixar a atenção no indivíduo. Porque Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: olha, se eu aparecer aqui, Paulo, aparecer aqui, ou descer um anjo do céu, trazendo a vocês um evangelho diferente deste que eu estou ensinando, rejeitem, seja anátema. O que Paulo está dizendo? Quem um dia foi um grande pregador da verdade, pode se transformar num grande promotor da mentira. Quem um dia foi um incento defensor do evangelho, pode se transformar em um inimigo de Deus. Mas você não se apega à figura e ao indivíduo em si, você se apega à mensagem que saiu de sua boca. Porque se Deus usou uma jumenta para falar, Deus também usa homens imperfeitos para proclamar a perfeita verdade da salvação. E é por isso que nós fixamos nele, em Cristo, a esperança da nossa fé. Ele é o mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Sendo assim, olha o que ele diz no verso 9 até o 11. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. O que ele está dizendo? Vocês devem se lembrar da mensagem que aprenderam de Cristo. Vocês devem entender que a nossa fé e a nossa igreja está fundamentada em Cristo. Homens passam, homens mudam, homens caem, Jesus se mantém o mesmo. Compreendendo isso, vocês devem guardar a pureza do evangelho do crucificado. E vocês não devem negociar o evangelho que recebemos de Cristo. E aí então ele evoca e começa a descrever como é o seu hábito ao longo de toda a carta de Hebreus, figuras que estão presentes no templo, mas que já foram pelo próprio Cristo declaradas caducas e ineficazes. Então ele diz: vocês, meus irmãos, não se devem permitir envolver por doutrinas várias e estranhas. Você não pode ser aquela pessoa que come tudo, que aceita tudo, que fica de um lado para o outro sem saber o que você acredita. Você não pode ser essa pessoa que se deixa influenciar por toda sorte de pensamento e novidade que aparece no mercado. Mas por incrível que pareça, o nosso povo é um povo extremamente ávido por novidade. E tudo que cheira novidade atrai a nossa atenção, como luzes que atraem mosquitos ao seu encontro. E nós vamos nessa direção completamente alheios sobre o que de fato estamos ouvindo, sobre o que de fato estamos escutando, sobre o que de fato estamos consumindo da parte daquilo que dizem ser de Deus. E é por isso que ele diz: o que vale é que o seu coração esteja confirmado com a graça e não com os alimentos. Qual era a celeuma? Qual era o imbróglio? Qual era o problema? Ele diz: todo mundo que se apegou a isso não teve efeito nenhum. Era confusão. Você não pode comer isso, você não pode vestir isso,
você não pode fazer isso, você não pode se comportar assim, porque essa comida é pecaminosa, porque essa bebida é pecaminosa, porque essa roupa é pecaminosa. E essas discussões não estavam envoltas de uma preocupação genuinamente santa, mas estavam envoltas apenas de rudimentos de uma religião que já havia perdido o seu valor. E é por isso que ele está dizendo, concordando com o que está escrito em Colossenses, no capítulo 2, no verso 16 até o verso 17. Paulo diz: ninguém vos julgue por causa da comida e da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de quem? De Cristo. É o que ele vai argumentar na carta aos Gálatas metodicamente. Não faz sentido você está se apegando a coisas que eram sombra, porque você não vive mais olhando com um véu além da sombra. Você agora tem escancarado diante dos seus olhos o crucificado. Então não há necessidade. Mas se naqueles dias havia celeuma, nos nossos dias também. Uma vez eu conversando com um crente, eu disse: rapaz, vamos marcar um churrasco, agora eu gosto de comer carne de porco. Ele disse: misericórdia. E você come carne de porco, pastor? Eu disse: come, porque não pode não. E crente come carne de porco? Você come carne até de cobra se tiver com fome. Mas você se apega a essas besteiras, você se apega a essas bobagens, você se apega a esses detalhes. Se corta cabelo, se não corta cabelo, se usa saia, se usa calça, você bota maquiagem, se não bota maquiagem, se usa um adorno, se não usa. Você fica se apegando a essas coisas como se isso fosse prova de piedade. E tudo isso é inútil. A Bíblia não está discutindo a minha postura de dignidade, porque eu creio que um crente que tem o Espírito Santo, ele sabe como se portar. Ele sabe o que veste, o que não veste, onde vai, onde não vai. Mas naqueles dias havia essa dificuldade, porque na lei os judeus se apegavam às exigências com suas incontáveis restrições. Lembra-se quando Jesus é abordado pelos fariseus? Eles vão arguir com Cristo: os seus discípulos não estão guardando a lei. E o que eles estão fazendo? Eles estão comendo sem lavar as mãos. E a lei diz que tem que lavar a mão. Aonde está escrito em toda a lei que para comer você tem que lavar as mãos? Procure na sua Bíblia. Isso não está escrito na lei. Aí Jesus diz: olha, é o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas é o que sai de dentro dela. A lei não exigia isso, mas a religião vazia do templo exigia. Deus não impunha isso, mas o legalismo religioso do templo impunha isso. E quantas vezes nós estamos sucumbindo por causa dessas coisas, colocando jugo sobre os ombros das pessoas que Deus nunca colocou, arrogando ser isso símbolo de autêntica santidade. Só que não é, e isso não é o que nós aprendemos dos nossos guias, isso não é o que nós recebemos do Senhor. Mas essas verdades, elas despertam profunda animosidade no coração das pessoas, e uma intensa insatisfação domina o coração dos homens, porque estão buscando com as suas práticas meios com os quais possam se sentir confortáveis nos seus delitos e nos seus pecados. Por que você é crente? Ou melhor, o que faz de você um crente? É só você dobrar o joelho e orar todo dia? É só você ler a sua Bíblia metodicamente? É só você aprender a cantar hinos de cor? É só você frequentar regularmente uma comunidade? São essas coisas que definem você como um crente? Eu conheço uma incontável quantidade de religiosos que fazem a mesma coisa e se brincar com muito mais ele do que eu e você. Não é isso que nos define como crentes. O que de fato nos faz ser um crente? É o que o crucificado fez. Foi pegar pessoas perdidas como nós éramos e com amor e misericórdia nos lavar no seu poderoso sangue, fazendo de nós uma nova criatura. Essa que é a verdade de Deus. Mas lembrem-se, é preciso guardar a pureza do Evangelho, sem misturá-lo, sem sincretizá-lo, sem uni-lo às coisas que já perderam o seu valor. Mas que sanha existe em alguns lugares para ressuscitar coisas que Cristo já inutilizou. Qual a necessidade de nós termos dentro de um templo uma réplica da Arca da Aliança e acreditarmos que ela representa a presença de Deus?
Qual é a necessidade de colocarmos um quipá na nossa cabeça? Qual é a necessidade de observarmos as festas do tabernáculo, da lua nova, das cabanas? Qual é a necessidade de guardarmos os rudimentos da antiga lei? Toda ela já foi satisfeita em Cristo. Eu não preciso de uma réplica da aliança. Eu não preciso de uma água que venha do Rio Jordão. Eu não preciso de um sal que tenha trazido do Saara. Eu não preciso de quipá na minha cabeça. Eu só preciso e dependo da misericórdia do Salvador. Entende? É guardar a pureza do Evangelho. Um Evangelho simples. Um Evangelho objetivo. Um Evangelho claro. Um Evangelho que me alcançou e te alcançou e mudou a nossa história. Então ele diz aos hebreus, aos cristãos de Jerusalém: não misturem. Não se deixem atrair por essas coisas. Não se deixem enredar por essas coisas. Mas, irmãos, que dias trabalhosos nós estamos vivendo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 3 até o verso 5. Paulo vai dizer: pois haverá um tempo em que não suportarão. Não vão suportar o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, o que é sã doutrina? É doutrina saudável. Não suportam mais a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, o que o coração deles quer. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. E eles vão se entregar a fábulas. Aí Paulo diz: tu, porém, seja sóbrio. E onde é que você obtém essa sobriedade? No exame da Sagrada Escritura. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. E o que é que proclama o evangelista? E o que é que anuncia o evangelista? Os homens estão perdidos, mas há uma porta de graça que Deus abriu. E todo aquele que por ela entrar, sairá e achará pastagem e remissão para a sua alma. Cumpre cabalmente o teu ministério. Você entende? É preciso lutar para guardar a pureza do Evangelho. Desse Evangelho simples. Desse Evangelho que se encontra cada vez mais encurralado no canto, pressionado contra a parede, a fim de ceder às inovações e às tentações dessa época. Mas não abramos mão da verdade de Deus. Não abramos mão da simplicidade de Deus. Não abramos mão da pureza que resgatou nossas almas através da cruz. Nós só precisamos do crucificado e de mais nada. Mas quantas vezes ficamos desejosos, necessitados de algo mais, de alguma coisa a mais. Carecemos de moletas, porque parece que simplesmente crer não é suficiente. Eu tenho que ter alguma coisa para fundamentar, para me trazer uma retórica de que aquilo realmente vai surtir efeito. Quando Cristo me chama apenas a confiar na sua vontade soberana. Mas não apenas isso. Olha o verso 12 até o 13. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Se você prestou atenção no verso 11, ele diz que o sacerdote, ao oferecer o sacrifício pacífico, tinha direito a uma parte do sacrifício. Mas o sacrifício pelo pecado, o animal tinha que ser levado para fora do arraial e ele tinha que ser queimado. E ele tinha que ser destruído pelo fogo, porque ele agora tornou-se maldito pela culpa do ofertante. Então eu pecava contra Deus, tinha que pegar um animal, levar até o sacerdote iria imolar aquele animal, não podia ser qualquer animal, tinha que ser um animal puro, saudável, imaculado, e ele aspergeria o sangue daquele animal sobre a minha cabeça, sobre o altar do sacrifício. Só que aquele animal não podia ser queimado dentro do templo, ele tinha que ser levado para fora, para a área externa, e lá ele tinha que ser queimado, porque a sua ação de destruí-lo representava, simbolizava a maldição de Deus sobre o pecado. Ele agora, resgatando o dia da expiação previsto na lei, ele diz: Cristo fez a mesma coisa. Foi por isso que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O Gólgota ficava fora de Jerusalém.
O caveira ficava depois dos portões da muralha. Lá fora foi que ele morreu. Lá fora derramou o seu sangue. Lá fora ele tornou-se culpado para que eu fosse inocente. Lá fora ele tornou-se maldito para que eu pudesse adentrar a presença do Altíssimo. Lá fora ele derramou a sua vida para que eu tenha vida. Lá fora ele pagou o preço que o meu pecado exigia. E é por isso que ele faz um convite, como quem chama os cristãos de Jerusalém a saírem de dentro da cidade e irem em direção ao Gólgota, para se encontrarem. É por isso que ele diz: saiamos, vamos para fora do arraial, mas vamos fazer isso levando o vitupério, ou seja, carregando o sofrimento de Cristo, porque foi isso que ele nos convidou a fazer: sede participantes, coparticipantes dos meus sofrimentos. Não é apenas para assistir aquele cenário, mas é para sentir aquela dor. Não é somente para admirar aquela cena, mas é para refletir aquela cena em seu coração. Não é somente para se impressionar com aquelas feridas, mas é para sentir o peso daquelas feridas. Não é apenas para contemplar aquele sangue vertido, é para sentir esse sangue lavando sua alma. Não é apenas para você ver a cruz e ele pendurado, mas é para você ver que ali era o seu lugar, mas ele assumiu o seu lugar para hoje você poder estar aqui. Para que você possa estar aqui, para que você esteja aqui. Você não é digno de estar aqui, você não é merecedor de estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui, nenhum de nós merece estar aqui. E por que nós estamos aqui? Porque ele pagou o preço que a gente não podia pagar, para sermos de fato quem somos. O sangue de um animal imaculado, para ser levado até o lugar santíssimo no dia da expiação. Uma vez por ano Jesus derramou esse sangue, não para você ir até o Santíssimo uma vez por ano, mas para você entrar na sala do trono a qualquer hora que você quiser. Este animal imaculado, que tem que ser queimado fora do arraial, tornando-se culpado, para remover a culpa do ofertante, Jesus tornou-se culpado, para que você fosse declarado inocente. Levar o vitupério de Cristo, sofrer por causa de Cristo, sofrer sua dor, carregar sua cruz, e mesmo assim não voltar para trás. Se for preciso, ser expulso do templo, não ser mais bem-vindo na sinagoga, ser escorraçado pela própria família, ser abandonado pelos próprios amigos, ver as portas se fecharem para você, ver as costas se voltarem para você, ver os semblantes caídos na sua direção, e tudo isso por causa do vitupério de Cristo, e tudo isso por causa do amor de Cristo. Ele nos convida a sair para fora, a sairmos para fora de nosso egoísmo, a sairmos para fora de nossa soberba, a atravessarmos a porta de nossas próprias ilusões, a deixarmos o conforto de nossa própria ganância, a abandonarmos a ilusão de nossa própria consciência caída. Ele nos convida e te convida a sair para fora e seguir em direção ao caveira e contemplar ao longe ele erguido naquela cruz e carregar a cruz junto dele. Ele te convida nesta noite a abandonar a tua soberba, a abandonar o teu pecado, a abandonar o teu egoísmo, perder tudo na terra por causa de Cristo, mas também ganhar tudo no céu por causa de Cristo. Entende, meu amado? Compreende? O que é que custa a você? Talvez custe muito, talvez lhe custe o emprego, talvez lhe custe o lugar na família, talvez lhe custe a adesão dos seus amigos, talvez comprometa seus negócios, talvez implique numa mudança radical e no abandono de coisas que você luta até hoje para não abandonar. O que é que custa a você? Somente você pode responder, mas eu posso lhe afirmar: custe o que custar, se você tiver Cristo, você tem tudo do que precisa. Tudo. O que vai custar a você? Talvez custe muito. Talvez custe muito a uma geração de crentes materialistas. Talvez custe muito a uma geração de crentes promíscuos. Talvez custe muito a uma geração de crentes ímpios, que lotam templos, mas não ecoam as vozes no céu. Talvez custe muito a você. Não sei o que custará a você, mas eu sei que tudo valerá a pena por causa de Jesus Cristo. E não apenas isso. Ele então vai afirmar: na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos.
o que há de vir. Querido, a cruz não é o ponto final. A cruz é o começo da jornada. Não é na cruz em que tudo se acaba. É na cruz que tudo começa. Ele te convida a sair para fora e a olhar para o crucificado. E diante do crucificado, perceber o amor que Deus tem por tua alma. Perceber a graça que Deus dispensa à tua vida. Perceber a benevolência do Senhor para a tua casa. Perceber que aquilo foi por sua causa. Por sua causa. E ali, a ter todo o fardo que você carrega nos ombros, removido pela doce mão de Jesus Cristo. Se você já leu o Peregrino de Jambônia, você deve saber que em sua peregrinação, ele chega diante da cruz. E diante da cruz, uma bagagem terrível que ele vem o tempo inteiro carregando nas costas, simplesmente cai dos seus ombros. E ele que vinha pesado agora está leve. Ele que vinha carregado agora está livre. E é exatamente isso que Cristo quer fazer com você. E é exatamente isso que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Cristo quer nos libertar deste peso e desse jugo que nós trazemos em nosso coração. Cristo quer nos libertar destas coisas terríveis que aprisionam a nossa alma. Cristo quer nos libertar dessas coisas terríveis que algemam os nossos braços. Cristo quer nos fazer verdadeiramente livres. Mas isso só é possível diante do crucificado. Mas não é apenas Ele. Já vimos nesse livro que Deus tem preparado uma cidade que tem fundamentos indestrutíveis. A cidade de Deus. E aqui nós temos uma verdade neotestamentária profunda. Somos peregrinos e forasteiros. A gente não pertence a esse mundo. Mas se a gente não é desse mundo, por que a maior parte do nosso tempo e dos nossos recursos nós gastamos para construir coisas nesse mundo? Se nós não somos dessa terra, por que nossa vida é consumida para vivermos alguma coisa nessa terra? Quando na verdade, nós buscamos algo superior, que há de vir, uma cidade celestial, que Deus tem preparado para nós. Saia dos pés do crucificado e peregrine até os pés do ressurreto e glorioso Filho de Deus. Saia para fora das muralhas, rompa as muralhas do seu ego. Rompa as muralhas do seu orgulho. Rompa as muralhas do seu coração. E veja o que Cristo fez. E olhe para onde Cristo aponta. Ele saiu para morrer fora do arraial. Para que você e eu pudéssemos entrar no reino dos céus. Com nossas vestes lavadas. No sangue da nova e eterna aliança. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a sua palavra nos desafia, Senhor. Nos desafia a percebermos que talvez estejamos aprisionados dentro de nosso próprio eu. Vivemos um tempo de grande agitação. Vivemos um tempo de profundas mudanças. E a tua igreja tem sofrido os efeitos e os colapsos desses dias. Mas o Senhor é o firme fundamento da sua igreja. E nós cremos que o Senhor a tem conduzido e a tem guiado ao longo de toda a sua existência. Nesta noite, Santo Espírito de Deus, reaviva em nossas consciências e em nossos corações a certeza inabalável de que tu és o mesmo. Ontem, hoje será para sempre. Ainda que os homens mudem, ainda que os discursos se alterem, ainda que preciosos valentes teus estejam encerrando sua carreira e recebendo a promoção da vida eterna, e incontáveis dúvidas surjam no nosso horizonte, ainda assim, Senhor, nos faz ter segurança, na certeza de que tu estás guiando os nossos passos. Não permita, Espírito Santo, que a tua igreja seja manchada, maculada,
pelas influências deste mundo mau e caído, mas nos preserva puros, com uma palavra pura e uma mensagem clara, convidando os perdidos ao arrependimento. Senhor, tenha de nós misericórdia. Tu sabes que somos fracos, falhos, pequenos. Tu sabes que nós não temos em nós mesmos capacidade alguma. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a sermos arautos, proclamando com simplicidade, mas autoridade, as boas novas da salvação. Gracioso Deus, reaviva diante de nossos olhos aquela cena que nos constrange, a cena da cruz, mas enche também nossos olhos de esperança, como quem nos conduz a um cenário posterior, de um Cristo ressurreto e glorioso, que está vindo para nos buscar. Nós vamos cercar a tua mesa, Senhor, nós vamos comer da tua carne, vamos beber teu sangue. Somos pecadores, perdoa nossos pecados, renova nossa comunhão contigo. É isso que nós pedimos, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.